Hoje eu queria falar, eu estou falando algum aspecto da problemática das decisões, todo domingo. Hoje eu quero falar das decisões corretas, porque decisão todo mundo faz. Toda hora nós estamos tomando decisões, mas o problema é se as nossas decisões estão corretas ou não estão corretas. Não existe como viver sem decisões. Agora, que tipo de decisões nós estamos tomando? Aí é que a coisa faz a diferença. Então eu quero falar com vocês sobre o poder das decisões corretas. Eu estava me lembrando, há muito tempo atrás eu li isso, era uma frase que me impressionou, de um filósofo matemático grego chamado Platão. Esse Platão é muito famoso, ele era um matemático, né, e era um filósofo. Ele disse que uma boa decisão é baseada em conhecimento e não em números. Ele era um cara dos números. Ele era um matemático. E no fim da história, ele chegou a essa conclusão. Ele disse essa frase: uma boa decisão não é baseada em números, mas é baseado em conhecimento. Então, toda boa decisão que nós tomamos é baseada no conhecimento que nós temos. E o conhecimento que nós temos que ter para ter boas decisões é o conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 1, a primeira parte do Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga comigo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é gradativo. Você não pode conhecê-lo de uma vez por todas. E sabe por que você não conhece de uma vez por todas? Bum! Conheci Deus. Sabe por que não? Porque o conhecimento vem do teu relacionamento com Deus. E o relacionamento muitas vezes começa um tanto tímido, mas aí vai crescendo, Deus vai abençoando você, a coisa vai se tornando mais e mais e mais cerca de Deus, mais perto de Deus, mais íntimo. E as tuas decisões vão mudando, porque são decisões que vão sendo feitas em consequência do conhecimento que você tem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês da minha vida pessoal. Quando eu conheci a Jesus, eu era ateu mesmo, por convicção. Eu lia Nietzsche, todas essas coisas, e eu cria neles, eu cria que o homem era um camelo. Não passava disso. Mas aí eu conheci a minha esposa, Anice, e ela era cristã, e a casa dela era cristã, e começou então aquele relacionamento com a palavra de Deus. E eu cheguei a conhecer a Jesus. E eu estava num poço muito grande de pecado. E sabe, eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, entrou aquele negócio no meu espírito, a vida de Jesus, e eu tinha uma sede. Eu estava naquilo que a Bíblia chama primeiro amor. E muitas vezes, quando nós nascemos de novo, nós estamos no primeiro amor, mas aí sabe o que acontece? O tempo vai passando e nós vamos ficando na zona de conforto e nós perdemos o primeiro amor. É por isso que o Apocalipse diz, lá na carta, que nós temos que voltar ao nosso primeiro amor. Tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A gente tem que voltar ao primeiro amor. E eu estava nesse primeiro amor. E eu então passava, era praticamente toda noite eu tinha vigília de oração na casa de um pessoal lá que também era novo convertido. E eu saía com o meu bolso cheio de folheto e saía orando e dizendo: Senhor, me mostra para quem eu tenho que entregar esse folheto. Senhor, eu não quero dar a tua palavra que está escrita aqui para ser jogado na rua. E eu saía orando e sempre Deus me mostrava. E era um negócio tremendo. Às vezes as pessoas paravam e eu tinha uma oportunidade de falar um pouquinho de Jesus. Mas aí um dia eu li um texto. E eu li aquele texto que está lá em Mateus capítulo 6, que fala das aves. Ele diz assim: olhai as aves do céu, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas Deus as sustenta. Olhai os lírios do campo, não fiam, não tecem, mas nem Salomão na sua glória se vestiu como qualquer um deles. E aí o texto continua, e o texto diz assim, que a gente é muito mais do que os passarinhos, do que os lírios. E se Deus cuida deles, quanto mais de vós, homens, e diz a palavra lá, de pequena fé. E aí tem o texto que termina dizendo isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e o demais
será acrescentado. Aquele negócio impactou meu coração. Eu disse, será que Deus me sustentaria como sustenta um passarinho? E eu já estava casado. A gente já tinha casado. E eu fui conversar com a Anice. Isso bem no início. Nós somos casados há 43 anos. Imagine, bem no início da minha vida cristã. E a Anice começou a me contar a história do pai dela, que era pastor, e como ele foi para o campo missionário sem sustento. E como Deus proveu para a vida deles. E ela começou a me contar, e eu fiquei pensando assim, essa mulher é mais doida que eu. Estava pensando que eu estava meio doido, né? Porque eu estava com um desejo de viver pela fé, sem que ninguém soubesse que a gente estava vivendo pela fé, para ser igual um passarinho, para ser sustentado por Deus igual um passarinho. E aí eu falei para ela, e ela disse, só tem uma condição. Eu falei, uma condição? Qual é a condição? Ninguém pode saber que a gente está vivendo pela fé, porque eu tenho um trauma. Eu falei, tem um trauma? Ela disse, olha, eu encontrei muita gente, meu pai pastor, muita gente chegava na nossa casa, dizia que estava vivendo pela fé, mas estava vivendo pela fé dos outros, vivia pedindo, vivia mostrando que não tinha, que precisava. Isso não é viver pela fé. Se você topar que ninguém vai saber nada da nossa vida, nem pai, mãe, nem ninguém, então a gente pode viver pela fé. E aí nós fomos viver pela fé. E eu queria conhecer a Deus. Queria conhecer, e foi nesse tempo que eu conheci a Deus como provedor da minha vida. E foi um negócio tão tremendo, a Anice principalmente, porque era a que ficava em casa, a que tinha que cuidar da comida, a gente dependia de Deus para comida, para tudo. Tem cada história incrível desse tempo que nós vivemos pela fé, sem ter de onde vir, sem ninguém saber. Depois disso nós vivemos mais 2 vezes, uma vez aqui nos Estados Unidos, totalmente pela fé. E eu quero dizer uma coisa, que o conhecimento de Deus é uma coisa gradativa. Por isso que Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. E sabe, toda decisão boa que nós fazemos, toda decisão correta, vem do nosso conhecimento de Deus, do nosso relacionamento com Deus. E eu lembro que isso mudou a minha vida. Completamente. Mudou a minha vida. Esse conhecimento, eu comecei a experimentar como é que Deus fazia. Olha, coisas incríveis aconteceram na nossa vida. Nós tínhamos estudo em outra cidade, perto da nossa cidade. Muitas vezes nós não tínhamos gasolina no carro para ir, mas a gente tinha um estudo. E eu dizia, então nós vamos. E o nosso carro era um Fusquinha. Ele fazia mais de 50 quilômetros por litro, que é totalmente impossível. Ou tinha anjo empurrando, ou Deus aumentando a gasolina. E a gente sabia como é que era a nossa gasolina e quanto que gastava para ir. Coisas incríveis, incríveis, incríveis. E isso foi mudando a minha vida. Esse conhecimento, esse relacionamento com Deus, que foi mudando as minhas decisões. Porque minhas decisões começaram a vir, então, do conhecimento que eu tinha de Deus, por relacionamento com Ele. Esses relacionamentos começaram a ditar minhas decisões. E sabe como é que se chama isso, em outras palavras na Bíblia? Processo de santificação. Mas muitas vezes o problema é justamente esse. Nós estamos vivendo a vida cristã, mas estamos na zona de conforto, não temos decisão. Não temos. Deus, a Bíblia diz que Ele nos conquistou para alcançar alguma coisa. O Paulo diz assim, eu esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo para alcançar as coisas para as quais eu fui alcançado. Quando Deus pensou em você, Ele tinha um projeto para a sua vida. Ele tinha um propósito para a sua vida, para que você alcançasse. E nesse processo de alcançar, as decisões que você toma, elas são definitivas. Porque elas podem ou te colocar fora do caminho, ou te colocar ainda mais em comunhão com Deus e ser uma bênção na sua vida. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre essa decisão é o processo da decisão de conhecer Jesus. Conhecer Jesus é um processo, é uma decisão, mas é uma decisão que não é uma vez você diz assim, eu vou conhecer Jesus.
Se você quiser conhecer Jesus, você tem que decidir, continuar decidindo e continuar decidindo. Não basta você dizer uma vez, você tem que perseverar. Então é um processo de decisão para conhecer a Deus. Se você pega o Jó, por exemplo, você vai ver que Deus diz, não há homem tão justo e íntegro como Jó. Deus disse isso para Satanás. E foi Deus dizendo. Então, isso está certo. Não havia em toda a terra homem justo e íntegro como Jó. Aí o Satanás disse para Deus, bota a mão nele para você ver o que acontece. Você está enganado, você está pensando que ele é íntegro, põe a mão nele, você vai ver que ele não é. E aí Deus então permitiu que Satanás pusesse a mão em Jó. Sabe? O Jó então perdeu tudo que tinha, era milionário, multimilionário, riquíssimo, perdeu tudo, ficou pobre. Aí os seus filhos morreram. Aí finalmente ele pegou uma lepra, que ele ficava na beira da cinza, se raspando com um caquinho de cerâmica lá, e cheirava mal. Quando seus amigos vieram para visitá-lo, eles ficaram alguns dias sem ter o que falar com ele. Tal era a situação horrível. E nessa situação, a mulher dele chegou assim, o Jó, você vai continuar íntegro? Amaldiçoa Deus e morre. E aí o Jó respondeu, mulher, você é doida. Nós andávamos bem quando Deus abençoava a gente. E agora, quando a coisa ficou assim, por que nós não vamos andar? Então, esse homem que Deus colocou ele nessa pressão para demonstrar para Satanás quem é um homem que quando nasce de novo, até onde ele pode ir, esse homem no fim da vida dele, ele disse uma coisa, lá no capítulo 42 de Jó, presta atenção nisso, que é importante. Ele disse, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Passou um processo na vida do Jó. Em nome de Jesus que você não tem que passar nisso. Mas se você tiver que passar, é porque Deus acredita que você pode passar. Porque se Deus deixou Jó passar, é porque Deus sabia que ele podia. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10 que ninguém é tentado além das suas forças. Porque junto com a tentação, Deus dá o escape para que você possa suportar. Então não se incomode. Não fica dizendo, pelo amor de Deus, pastor, por favor, que não venha esse negócio de Jó. O que vier para você, Deus é o Senhor, está tudo sob controle e Ele sabe que você pode passar. Mas na história do Jó, no fim ele disse, meus olhos só te conheciam. Agora, imagine um camarada que pode passar todas aquelas coisas e não blasfemar contra Deus, dizer isso no fim da vida dele. Então, nesse processo do Jó, tem duas coisas que Deus falou comigo aqui que eu quero que você escute hoje. A primeira coisa é que, primeiro, o Jó conhecia Deus com uma filosofia convincente. Ele conhecia Deus como uma filosofia convincente. Gente, o cristianismo faz sentido. Muitas vezes, e eu evangelizei muita gente, eu sou um evangelista, eu amo evangelizar, muita gente que eu evangelizei fez uma decisão por Jesus, mas não nasceu de novo. E aí, daqui a pouco, se desviava. E eu ficava pensando, mas Senhor, fez uma decisão, como é que foi esse negócio? Aí Deus falou comigo, olha, essa decisão não foi uma decisão que levou a nascer de novo, foi uma decisão porque o cristianismo faz sentido, foi uma decisão na mente, não foi uma decisão no espírito, porque na mente, se você mostra o cristianismo e se você realmente explica como a coisa é, faz sentido. Então o Jó sabia essas coisas de Deus. E ele era um homem íntegro, porque o que ele sabia, ele fazia. Mas veja o que é o segundo passo que Deus leva o Jó. Primeiro, ele conhecia Deus com uma filosofia convincente. Ele tinha uma ideia sobre Deus e era convincente, tão convincente, que ele podia perder tudo, podia perder sua família, sua mulher podia ficar contra ele, podia perder a sua saúde, e ele não negava o seu Deus. Ele cria em tanto naquilo que ele sabia de Deus. Mas no fim da história ele diz, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então a primeira parte do processo da decisão de conhecer a Deus é conhecer Ele
como que a Bíblia diz. Mas você não pode parar nisso, porque senão você fica na filosofia cristã. Amado, sabe qual que é o problema da igreja cristã hoje? Está vivendo a filosofia cristã, não a verdade da pessoa de Jesus, do relacionamento específico com Ele, do relacionamento pessoal com Ele. Há muita gente andando assim como o Jó. São fiéis, conhecem, mas conhecem de ouvir falar. Mas o segundo passo dessa decisão, quando você entra no processo, como Jó entrou, porque foi um processo, você vai poder dizer, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, eu tinha nascido de novo e a pessoa que me discipulou me falava de Jesus e eu tinha toda aquela ideia. Mas quando eu comecei a experimentar, era como se eu pudesse ver o que Jesus estava fazendo. E não é só como se eu pudesse, eu via o que Jesus estava fazendo. Eu o conhecia mais do que uma teoria. Hoje em dia o cristianismo está baseado nisso. Hoje nós estamos na filosofia cristã. A maioria dos irmãos vive uma filosofia cristã. Eles sabem da verdade, eles vivem essa verdade, eles sabem que é certo. Mas aquele relacionamento pessoal com que Jó entrou com Jesus, sabe o que aconteceu com ele? Ele conhecia primeiro com uma filosofia convincente, mas depois ele conheceu a Deus com uma presença transformadora. Ele conheceu a Deus com uma presença transformadora. Se você ler o fim da história de Jó, você vai ver exatamente isso. A família dele foi restaurada, as filhas eram muito mais belas do que ele tinha antes. Ele 2 vezes mais rico do que era. Deus mandou gente trazer ouro, prata, presentes para ele, porque ele entrou nesse relacionamento pessoal e ele conheceu a Deus como um ser, como uma presença transformadora. Mudou a vida dele. Ele pôde dizer, eu te conhecia de ouvir falar. Era uma filosofia convincente. Eu paguei o preço pelo que eu sabia. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho um relacionamento pessoal contigo. Agora é uma presença transformadora. Que tremendo. Sabe, se nós não chegarmos na presença transformadora, a gente não chegou em nada no cristianismo nosso. A gente fica só na filosofia cristã. Nós temos que experimentar o cristianismo. Nós temos que experimentar o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo aqui, nós temos que experimentar isso. Você está sentado aqui num lugar que é resultado de experimentar as coisas de Deus. Antes de nós estarmos nesse edifício que tem 12 mil e tantos square feet, nós estávamos numa igreja em que nós compartilhávamos com uma outra igreja que era muito menor do que isso aqui. E nós pagávamos lá $1.500 por mês de aluguel. Um dia nós estávamos num estudo na casa da Crisney, lá na casa da Crisney, que está traduzindo aí para vocês, e Deus falou comigo. Alguém estava dando uma palavra, que o Pedro pôs o pé para fora do barco e saiu andando quando Jesus diz vem, saiu andando na tempestade. E Deus falou comigo. Deus disse, hora de você pôr o pé para fora do barco. Começa a olhar um lugar, aluga um lugar que enche o teu coração e eu vou dar para vocês. E aí, no outro dia, eu saí olhando o lugar e logo vi esse aqui. E nós íamos sair e nós estávamos assim na beira. O dinheiro dava certinho, $1.500. Nós tínhamos lá, eu não tinha nenhum salário, não recebia nada. Nada. E o dinheiro dava certinho, 1.500. Era mais ou menos o que entrava. Aí eu olhei esse lugar aqui, $5.000 por mês de aluguel. Tinha que fazer tudo. Essa parede aqui foi nós que fizemos. Tudo. Nós não tínhamos cadeira, nós não tínhamos mesa, nós não tínhamos nada. E lá na casa da Crisney, eu disse, eu estou saindo do barco, pondo meu pé fora do barco. E nós vamos alugar esse lugar. E eu arranjei o lugar, e nós alugamos o lugar.
E só de coisas que nós fizemos aqui, eu somei tudo que nós gastamos mais de $30 mil para fazer tudo isso aqui que tinha. Que foi feito aqui, na época. Em quanto tempo nós entramos aqui, Marco Túlio? 2, 3 meses. Nós entramos aqui depois que alugamos. Isso aqui era um lugar que punha carro aqui dentro, igual esse outro lugar aqui, não tinha nada. Eu entrava aqui atrás, tem uma porta para entrar com o carro, eu parava lá na frente com o meu carro. Deus nos abençoou. Desde então, não tem faltado. Aliás, tem melhorado, porque eu consegui, mudei para um outro nível na minha vida. A igreja começou a pagar meu salário depois que fizemos isso. Então, amados, é o relacionamento pessoal com o que você sabe. Aquilo que você sabe tem que sair da sua cabeça e entrar na sua decisão. Isso se chama fé. O resto é conhecimento intelectual. Porque fé sem obras é morta. Vocês hoje estão sentados aqui em cima de uma decisão de fé que eu fiz um dia. E agora nós estamos saindo para uma outra coisa. Nós estamos saindo para comprar o nosso próprio edifício. Estamos numa situação muito melhor do que estávamos quando viemos para cá. Mas você pode dizer, mas pastor, o edifício vai ser 1.500.000, mais ou menos, o que nós queremos. Nós queremos o dobro desse lugar aqui. Queremos o melhor de Deus para nós. E como vai ser? Fé. Eu tenho certeza que chegou a hora de a gente começar a buscar o nosso edifício. Até hoje nunca tive. Nós estamos aqui há 8 anos. Até hoje nunca caiu no meu coração a gente comprar um lugar. Mas o mês passado, Deus começou a falar comigo. E sabe, eu estou falando disso, do processo de decisão de conhecer a Deus. Nesse processo que nós viemos para cá, todo mundo conheceu a Deus. Eu lembro de um dia que estavam as mulheres pintando a parede. Tinha umas 10 mulheres assim, com um rodo pintando a parede e cantando. Aquilo parecia um negócio do céu. A gente teve experiências aqui, o Marco Túlio, que tinha sua companhia, veio trabalhar com a gente, deixou a sua companhia andando, e se você perguntar para ele, eu sei a história. Marco Túlio, esse que estava falando aqui, da bênção dele. Se você perguntar para ele, como é que foi o tempo que trabalhou aqui? A companhia dele cresceu. Ele ganhou muito mais que se ele estivesse tomando conta. Só perguntar para ele a história. Mas isso é o processo de decisão de conhecer a Deus. Quando nós tomamos uma decisão baseada no que nós sabemos, nós saímos do conhecimento intelectual e vamos para a fé com ação. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que tem sido a tua vida? Tem sido uma vida intelectual ou tem sido uma vida de fé com ação? Como é que ela tem sido? Deus não quer uma vida intelectual somente. Nós temos que conhecer a palavra. Mas se a palavra fica na cabeça e não sair para a prática, não fez nada. Não adianta nada. Então, tem que se tornar uma presença transformadora. A essência do processo para o conhecimento de Deus. Como é que é a essência desse processo? Se você perguntasse para mim, Pastor João, fala desse processo. Como é que é a essência? O que é que vem primeiro, depois? Veja aqui, ó, eu anotei algumas coisas. A essência do processo para o conhecimento de Deus. Primeiro, é João capítulo 12, versículo 24 e 25. Jesus estava com seus discípulos e tinha uns gregos que falaram, queremos conversar com Jesus. Falaram isso para Filipe, se não me engano, aí atrás. Aí, ele não estava muito certo do que Jesus falava com o grego. Ele foi falar com o André. E o André disse, eu não sei, vamos perguntar para Jesus. E aí quando eles vêm perguntar para Jesus, o que é que acontece? Jesus fala para eles, do 24, estamos aí no 24? Então ele diz para eles o seguinte, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. O primeiro princípio da essência é perder a vida para ganhar. Aquele que quiser salvar a sua vida, diz o Mateus 16, versículo 24, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á.
O processo de Deus é diferente do processo humano que nós seguimos, na maioria das vezes. Se a gente quer, a gente tem que trabalhar para ver se ajunta. Deus é diferente. Dai e ser-vos-á dado. Se você quer ter, no conceito de Deus, você tem que dar. Não é troca com Deus, é um princípio. Um princípio. Igual o princípio da gravidade. Se eu soltar essa garrafa aqui, ela vai cair. É um princípio. Então, o dar e ser-vos-á dado é um princípio, como a lei da gravidade. Porque é assim que Deus faz as coisas. É a decisão dele, é perder para ganhar. Então, o princípio do conhecimento de Deus tem que estar decidido a perder sua vida. Porque se você não decidir perder sua vida, se você decidir cuidar da sua vida, fazer dela o que você... a vida é minha, eu faço o que eu quero. A orientar a tua vida do jeito que você pensa que é melhor. Quem é você para saber o que é melhor? Você não sabe se vai estar vivo daqui 10 minutos. Quem pode garantir? Então, é o processo de perder a vida. Porque quando você perde a vida, você ganha. Veja, se tiver que resumir, guarda isso, se um dia você tiver que resumir para alguém o que é ser cristão, resuma nesse versículo. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, vivo pela fé, naquele que se entregou por mim, por amor a mim. Esse é a essência. É você, enquanto você vive, o Espírito Santo não pode viver. Como vai ter duas pessoas? Sabe quando que isso funciona? No reino do inferno. Quando o diabo possui uma pessoa, e eu já expulsei centenas, já nem sei mais quanto, de todo tipo de endemoniado que você possa pensar, eu já expulsei. E eu vou dizer uma coisa. Sabe o que é um endemoniado? É uma pessoa com dupla personalidade. O demônio possui, ela tem a personalidade humana, mas ela tem a personalidade daquele demônio. Aí muda de voz, muda de jeito, fica com dupla personalidade. No cristianismo não existe como ter dupla personalidade. Não existe como você ter a tua personalidade, você viver e Jesus viver ao mesmo tempo em você. Duas vidas diferentes. Alguém tem que perder. Ou você perde e Jesus vive. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. É um versículo da Bíblia. Você pode achar loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia que a nossa sabedoria. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não são as minhas decisões. São as decisões orientadas pelo Espírito Santo. Por Cristo que vive em você. Jesus, nesse lugar, quando eu era bem novo, convertido, eu li um livro, que Jesus faria no meu lugar? E ele dizia assim, você sempre pergunta o que Jesus faria aqui nesse ponto. E aí Jesus vai falar com você o que ele faria. Jesus vai falar com você através da Bíblia. Não é o que você gostaria. Então é o princípio de perder a vida para ganhar. É o princípio de seguir a Jesus servindo onde ele está. João 12, 26. Se alguém me quiser servir, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. O que está dizendo aí? Se alguém quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, aí estará meu servo. Esse é o grande problema nosso, irmãos. Nós estamos muitas vezes aonde Jesus não está. Esse é o nosso problema. Porque estamos seguindo a nós mesmos. Estamos seguindo nossos conceitos, nosso entendimento. E não Jesus. Interessante que Jesus era tão homem quanto eu e você. E Jesus disse uma frase, João 5,19. O filho de si mesmo nada pode fazer. Tudo o que ele vê o Pai fazendo, olha aí, disse-lhe, pois, Jesus, em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão tudo que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto o Pai faz, o filho faz igualmente. Esse é o nosso problema. Nós andamos fazendo coisas que Jesus não está fazendo, porque nós não estamos junto com ele. Não estamos vendo o que ele está fazendo.
Entendeu? Jesus, era assim que Jesus vivia. Era por isso que não tinha ninguém que Jesus não pudesse curar. Leia a sua Bíbliazinha, para você ver se teve alguém que chegou e Jesus não curou. Todos que chegaram, ele curou. Não interessava o que era. É por isso que Jesus sempre sabia o que estava acontecendo, tinha palavra de conhecimento. É por isso. Por quê? Por causa desse relacionamento. Onde estava o Pai, estava ele. O que o Pai fazia, ele fazia. Esse é o princípio da decisão, o poder da decisão correta. Quando nós entramos nesse nível, nós tomamos as nossas decisões corretas. Andando aqui. Tudo começa pela vontade de Jesus, mas segue com a nossa obediência. A gente diz assim, não, Jesus, e a gente descansa em tudo que Jesus já fez. Temos que descansar no que Jesus já fez. Mas sabe, se a gente não assumir uma vida de fé, a fé sem obras é morta. Então tudo começa com a decisão. A Bíblia diz assim, ó, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não começou em você o amor. Então você ama porque Ele te amou primeiro. Mas se você for amado e não amar, alguma coisa está errada. Você tem um amor platônico, um amor de filosofia, de entendimento humano, mas não um amor real. Então olha só, começa com a decisão dele. Veja que coisa tremenda que está escrito aí, João 16:16. Vai lá para nós, João 16:16. É tremendo isso. Jesus é quem nos escolhe. Veja, um pouco e já não me vereis, e outro pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros, que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outro pouco e me vereis? Porquanto eu vou para o Pai. Vai para frente. Diziam, que quer dizer isso um pouco? Não compreendemos o que está dizendo. Está vendo? O negócio é complicado. A mente humana, sem a revelação, sem a iluminação do Espírito, não consegue entender. Não consegue entender. Tudo começa com a decisão dele. Qual era a decisão dele? É que a única maneira era morrer e ressuscitar. Mas os discípulos não queriam que ele morresse. Se você ler a história, lá na Bíblia, nos Evangelhos, os discípulos tinham seus planos. Eles queriam que Jesus expulsasse o Império Romano, sentasse no trono, e aí um queria sentar na direita, outro na esquerda. Ele pensava que era político, mas era muito maior do que isso. Tremendo. Era a sua morte e a sua ressurreição. Começava nele. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Foi verdade para Jesus, é verdade para mim e para você. Não muda o padrão. O padrão é exatamente o mesmo. Começa nele. Mas continua em mim. Veja aí, vamos ver um outro texto. Efésios capítulo 2, versículo 10. Continuando ainda, ele nos regenera para um plano anterior que ele tinha. Veja. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Agora leia comigo junto o resto. As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Antemão. Antes que você estivesse por aí, você nasceu e tinha obras preparadas para você andar nela. Começa em Jesus. Mas, diz aí, para que andássemos nela. Se você ficar parado, você precisa andar. Andar é um processo. É o processo da fé. Você não pode ficar parado. Há obras que Jesus tem para fazer. E você precisa andar nelas. Amém? Então começa em Jesus. Mas tem a ver com a gente. Amém? É interessante isso. Espírito Santo é o que nos dirige. Não é que você vai andar por você mesmo. Porque às vezes nós pensamos, eu vou me dirigir. Daqui a pouco, e nós marcamos e fazemos coisas. Mas veja só, o que a Bíblia diz aí? Vamos lá para o nosso próximo texto, por favor. João 16, 14.
Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo anunciará. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. Tudo que Jesus tem, esse versículo quer dizer isso, tudo que Jesus tem, ele pôs na mão do Espírito Santo. E aí ele deu o Espírito Santo para você. E aí o Espírito Santo é teu. E ele está em você. Você é a morada do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E agora tudo que ele recebeu de Jesus, ele anuncia para você. É assim que você pode entrar nesse processo de tomar uma decisão de conhecer a Deus. Andar no Espírito. Deixar que o Espírito Santo te guie. Tem uma outra coisa que eu quero compartilhar também. É o processo das decisões corretas para o sucesso. Decisões corretas são o que te dão o sucesso, que te levam ao sucesso. Mas isso existe um processo de 3 passos que eu quero meditar com você. Podia meditar muito mais nisso, mas eu quero meditar de 3 passos. Decisões corretas não são fruto do acaso. Elas requerem algumas fases. A primeira fase é a mudança dos resultados. São 3 fases que eu quero falar com você. Primeira fase, mudança de resultado. Diga comigo. Primeira fase, mudança de resultado. O que é essa mudança de resultado? Essa é a fase mais imediata. É a fase dos teus alvos. Por exemplo, no começo do ano, eu vou na LA Fitness, por problema de saúde, né? Eu tenho que fazer exercício, e eu faço 3 dias por semana. No começo do ano, aquele negócio se enche. Tem que esperar vez nas máquinas. Você tem que esperar, e às vezes você quer, e tem já outro esperando. 3 meses depois, você já não tem mais problema de usar nenhuma das máquinas lá. É o processo que nós estamos falando aqui. Os alvos que a pessoa põe são os alvos mais imediatos: cuidar da saúde, perder peso, escrever um livro. Por exemplo, durante muito tempo na minha vida eu tive esse pensamento de escrever um livro, e daí um livro. O dia que eu tomei a decisão, eu escrevi um livro. Já publiquei meu livro. Alguns de vocês já compraram. Escrevi um livro. Mas sabe quando eu escrevi um livro? Quando eu tomei uma decisão. Agora, se eu te contar como é que eu tomei a decisão, como é que eu saí desse negócio de ficar pensando por muitos anos. Antes de eu dizer isso para você, deixa eu te contar. Eu tenho pelo menos uma meia dúzia de livros praticamente prontos. Eu tenho um sobre Neemias que eu vou esse ano ainda lançar. Mas eu quero te dizer isso. Sabe como é que eu saí desse processo de começar tudo e não terminar nada? Eu acho que é importante você ouvir, porque talvez você seja alguém que começa tudo e não termina nada. Sabe como é que eu saí disso? Um dia eu estava pensando, e eu estava pensando sobre mim. Mas eu sou, Senhor, uma pessoa bem que sintetiza as coisas. Deus me fez com o poder de sintetizar as coisas, de pegar da big picture e sintetizar as coisas. Assim que Deus me fez. E eu estava pensando, talvez eu não vou poder escrever um livro, Senhor, porque eu sou esse cara e eu começo aí. Sabe o que acontece comigo? Eu vou escrevendo, de repente eu volto atrás, mudo tudo e não consigo sair. Por causa de ser essa pessoa sintetizadora. Aí Deus falou comigo. Sabe o que Deus disse para mim? Deus falou comigo, dentro de você tem o melhor escritor que poderia haver. Aí eu fiz, uau! Olha, eu estou todo arrepiado agora, se você pudesse ver, só de pensar o dia que Deus falou comigo. E eu disse, vou escrever esse livro e vou terminar. Em 30 dias eu sentei no computador e terminei o livro. Em 30 dias. Por quê? Porque você sai daquilo que é teu no processo. Os alvos que você faz, que são os mais imediatos, você começa a fazer alvo dependente de Jesus. E ele entra com você no teu alvo. Amém? E ele entra com você no teu alvo. E o teu alvo se completa. Porque dentro de você, como é que eu nunca pensei isso? Às vezes eu fico assim pensando, mas que cristão sou eu? Porque eu já sei disso, que eu tenho em mim o melhor escritor, eu tenho em mim o melhor de tudo. Mas por que eu nunca apliquei isso? Fé sem obras. Processo de decisão sem ação. Sem processo de decisão.
Vocês entenderam? Isso é para tudo na sua vida. A Bíblia diz que a gente tudo posso naquele que me fortalece. Não há nada impossível para você em Jesus. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, voltando aqui para o nosso assunto, esses alvos. Daniel, se você olhar no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, ele tinha um alvo. Sabe qual que era o alvo? Não se contaminar com aquelas comidas. Não se contaminar. Ele era um jovem que tinha todo o sua... Tinha o que ele comia, ele tinha o seu cardápio já pronto. E aí quando ele chega, ia mudar tudo. Lá na Babilônia. Ele ia no vinho do rei, nas comidas da mesa do rei, que não era nada do que ele comia. Ele falou, isso é contaminação. Sabe por quê? Porque as comidas lá eram consagradas ao seu Deus, ao Deus do rei. Quando ele comesse, ele ia estar comendo comida consagrada. E ele fez um alvo. Quando tem alvo, e é um alvo que vem do coração de Deus, Deus entra no seu alvo. Ele se torna parte do teu alvo. E o alvo se cumpre. Porque você vai andar naquele versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai estar fazendo e Deus vai estar andando com você no processo. Então o primeiro deles é os seus alvos. Os alvos nossos. Eles têm que entrar de acordo com Deus. Se você for olhar a pessoa de Jesus, eu estava pensando, quais seriam os alvos de Jesus? E aí eu fui dar uma olhadinha, quando eu estava escrevendo essa palavra. Um dos alvos que Jesus tinha, sabe qual que era? A oração. Se você olhar na Bíblia, é um negócio impressionante. Porque Jesus era o Filho de Deus, não tinha pecado. Então, quando eu comecei a examinar a vida de oração de Jesus, eu fiquei impressionado. Ele não tinha pecado, era o Filho de Deus, sem pecado. E se ele precisava desse tanto de oração, imagine eu. Imagine eu. Porque às vezes a gente pensa que a gente não precisa muito. Que a gente está baseado no que Jesus fez. Mas é a nossa fé para tomar posse do que Jesus fez. Se você for ver, você vai ficar impressionado com o alvo de Jesus da oração. É só você ler Marcos, você vai ver que Jesus se retirava, subia na montanha, e assim, toda hora ele estava fazendo isso. Mas a gente às vezes não presta atenção. Segunda fase é a mudança dos processos. Quando você... primeira fase são os seus alvos. Mas depois, a segunda fase é qual é o processo que você usa para fazer o que você vai fazer. Não é possível fazer coisas sem um processo. Tudo tem um processo. E no processo a gente pode se dar mal. Pode usar o processo errado. Então a segunda fase é a fase do processo. É a fase que requer mudança nos processos. Nesse nível, a sua preocupação não é mais com os seus alvos, mas é mudar os seus hábitos, os seus sistemas. Deixa eu contar uma historinha para você. De 3 meses atrás. 3 meses atrás, eu estou lá na academia. 3 vezes por semana eu vou lá. Faço os exercícios. E eu sou o tal do camarada de hábitos. São 10 exercícios que eu faço lá. Vivo fazendo. E aí, de repente, o tendão aqui, o tríceps, ficou machucado. E machuquei aqui atrás na perna. E eu falei, mas que negócio é esse que está acontecendo? E fui falar com um dos instrutores lá da academia. E contei para ele o que estava acontecendo. Ele falou assim para mim, quanto tempo você está fazendo os mesmos exercícios? Você está usando o mesmo processo. Ele usou essa palavra. Quanto tempo você está usando o mesmo processo para os teus exercícios físicos? Eu falei, desde que eu comecei, já faz muitos anos. Ele falou, está escrito, você tem que mudar. Você tem que mudar os exercícios. Exercício para o bíceps. Se você está levantando assim, você tem que ir para um outro que você faça diferente. Exercício para a perna, tem que ir para um outro que você faça diferente. Porque senão, o teu músculo vai ter problema. Tem 2 maneiras de você fazer isso. O camarada me disse, ou você faz o mesmo exercício, mas primeiro você faz bem devagar. Eu faço assim para o bíceps,
eu levanto 90 pounds, aqui, ó, 3 de 10. São 30 vezes, tá? Uma série de 10, 3 vezes. 90 pounds. Ele disse, você pode fazer esse exercício bem assim, devagarinho. Bem devagarinho. Na semana que vem, você vem e faz assim, ó. Você mudou o exercício. Eu falei, mudança do processo na vida cristã tem tudo a ver com a mudança dos processos. Às vezes a gente quer usar o mesmo processo mundano, ou aquele mesmo processo que a gente usava. Não vai dar certo nunca. Você tem que mudar o teu processo. É muito interessante isso. Eu aprendi isso na prática. A fase da mudança dos processos, dos meus hábitos. Como é fácil criar hábito. Como é fácil criar o sistema. O hábito da leitura da Bíblia. Hebreus, vamos lá. Hebreus 5, 12 a 14. Fica pronto lá para mim, por favor, para a gente não demorar muito na leitura. Hebreus 5, 12 a 14. Nós estamos terminando. Estamos no segundo processo. O primeiro são os alvos. O segundo é mudança nos processos, nos hábitos. Ele me glorificará. Por quê? Porque devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar princípios elementares dos oráculos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Sabe o que Jesus está dizendo? Que é Paulo aí, o escritor de Hebreus. Dizem que foi Paulo, né? Ninguém tem bem certeza. Mas uma das possibilidades é que foi Paulo. Ele está dizendo, olha, vocês já tinham que ter crescido. Vocês tinham que ter tornado a leitura da palavra um hábito. Lê constantemente a palavra. A palavra tinha que entrar no coração. Porque, sabe de uma coisa? O Espírito Santo, uma das coisas que ele quer fazer é lembrar você de todas as coisas que Deus disse. Agora, fala para mim esse milagre. Como é que pode acontecer? Lembrar alguém de uma coisa que nunca ouviu. Como é que vai lembrar? Então, para que o Espírito Santo te lembre, você tem que encher o teu coração com a palavra. Senão, como é que ele vai lembrar? O Espírito Santo fica dizendo, quero fazer meu trabalho. Aonde que está aqui? Não tem nada, está vazio. Então, a palavra, o hábito da palavra, ok? Isso muda a nossa vida. O hábito alimentar, de mudança alimentar, se você for ver, por exemplo, no livro de Números, é muito interessante. Esse pessoal no livro de Números saiu do Egito. Eles estavam com um hábito acostumado de comer as cebolas, os alhos do Egito, as carnes do Egito. E aí Deus estava mandando para eles o maná todo dia. Não tinha que trabalhar lá para comer carne e cebola. Eles eram escravos, tinham que amassar barro para fazer as construções do rei. Agora estavam comendo de graça. E aí começaram a murmurar. Começaram a ter saudade dos velhos hábitos. Em outras palavras, eu vou dizer para vocês. Deus tirou eles do Egito, mas nunca conseguiu tirar o Egito do coração deles. Aquela geração morreu no deserto. Aquela geração morreu no deserto porque Deus tirou eles do Egito, mas nunca conseguiu tirar o Egito do coração deles. Deus tirou você do mundo, mas Deus tirou o mundo do seu coração? Essa é a grande pergunta que eu e você temos que fazer. Deus te tirou do mundo. Você foi salvo. Você é cristão. Mas o mundo saiu do seu coração? Israel nunca pôde entrar nisso. Terrível, né? Vamos para a terceira fase da mudança. A primeira fase é a mudança dos resultados, que é bem rápida. A segunda fase é a mudança dos seus hábitos, já é um pouco mais demorado. Mudar hábitos, não é fácil. Mas a terceira fase da mudança é a mudança da sua identidade. No domingo passado eu falei que as coisas que a gente faz expressam a nossa identidade. E Jesus disse isso de outra maneira. Pelos frutos os conhecereis. Não pode uma árvore boa dar mau fruto, nem uma árvore má dar bom fruto. Pelo fruto
os conhecereis. Que são os frutos, são as nossas obras, é o que nós estamos fazendo. Nós somos conhecidos pelo que estamos fazendo. Pelos frutos os conhecereis. Você, cada vez que faz alguma coisa, demonstra quem você é. Quando você se irrita, muito fácil, demonstra que você não tem uma coisa chamada domínio próprio. Entenderam? Então, é a fase da mudança de identidade. Essa é a última fase e é mais difícil. Sabe por quê? Porque aqui tem tudo descrito quem você é. Aqui está escrito aqui, ó, sobre você, quem você é. Você não é quem você pensa, você é quem Deus diz. Deus diz quem você é, Deus diz o que você pode. Deus diz que você é filho de Deus, Deus diz que você é cabeça e não cauda. E Deus vai dizendo as coisas. Deus diz que você é abençoado no entrar e no sair. Deus diz que você vai ter para dar e nunca vai ter que pedir emprestado. E vai dizendo a palavra. Deus diz que você é menina dos olhos de Deus e vai dizendo a palavra. Está aqui, é palavra de Deus. Não é esse negócio que anda por aí de teologia da prosperidade barata. Eu não creio nisso. É palavra de Deus. Agora, como é que está a tua identidade? Como é que está? Você é? Essa é a parte mais difícil. Sabe por quê? Porque ela tem que mudar as suas crenças. E a primeira crença que tem que mudar é quem você é. Olha, veja assim, ó. Nós vamos mudar, irmãos, para um edifício, nós estamos num de 12 mil square feet. Nós vamos mudar em um que tenha pelo menos o dobro disso, 25 mil square feet. Ai, pastor, mas será que a gente é digno? Problema de identidade. Ai, pastor, mas será que a gente pode? Problema de identidade. Está pensando por você mesmo e não se Deus pode te abençoar. Toda a nossa vida reflete a nossa identidade. E essa é a terceira fase no processo das decisões corretas para a gente ter sucesso. Primeira fase, está relacionado com os nossos alvos. Essa é fácil de mudar. Você põe um alvo, só tem que ter perseverança. Segunda fase, um pouco mais difícil, é a mudança dos hábitos, dos sistemas. E a última fase é a mudança da sua identidade. Eu quero ler sobre a mudança da identidade o que está escrito aí em Números capítulo 13. Daí nós terminamos. Capítulo 13, versículo 32 e 33. Depois o 14. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é a terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Próximo. E também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins, que são os gigantes. Éramos, agora presta atenção, declaração de identidade. Eles estão declarando a identidade. Éramos aos nossos olhos como... Já pensou? Eram filhos de Deus, com Deus ao lado deles, fazendo a guerra por eles, dando poder. Mas eles olham para si mesmos e dizem: nós éramos como gafanhotos. E veja o que dizem mais. E assim também éramos aos seus olhos. Eles olhavam para a gente e diziam: gafanhoto. E a gente olhava para a gente e dizia: somos gafanhotos. Mas tinha dois lá que se viam diferente: Josué e Calebe. Josué e Calebe tinham a sua identidade correta. Veja o que é que acontece, 14, 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que foram espiar a terra. 10 tinham aquela visão, 2 tinham outra visão. Rasgaram as suas vestes, vamos para frente? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá na terra e nos-la dará. Terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo, porquanto lhes serão nosso pão. A gente come como se comesse pão.
retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não temais. Uau! Duas expressões de identidade diferentes. Somos um gafanhoto. Eu acho que eu não sou justo. Eu acho que eu não posso isso. Mas Josué e Caleb, não, o Senhor disse, está feito. E já foi feito. Nós devoramos ele como o pão que a gente come de manhã. Deus se retirou. Deus tirou a proteção deles. E deu para nós a força de conquistar essa terra. Não tema. Não tema. O Senhor está conosco. É Deus que vai fazer. Vocês entenderam o processo da decisão correta? Agora eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar. Aonde começa o processo da decisão correta? Começa em você perder sua vida para Jesus viver em você. É aí que começa o processo da sua decisão correta. Não mais você vive. A partir dessa hora você é Josué e Caleb. Fora disso você é povo de Israel, gafanhoto. É aí que começa o processo. É na tua decisão de conhecer a Deus. Porque quando você decide não mais viver, mas Cristo viver em você, você vai aumentando o teu conhecimento de Deus. E toda decisão, veja o que disse esse camarada, que nem cristão era, o Platão, era um homem sábio. Uma decisão boa é baseada no conhecimento e não em números. Pastor, vamos contar aqui quanto que a gente tem de entrada, vamos ver se a gente pode comprar. Aí nós não precisamos de Deus. E a fé? A gente nunca estaria aqui se pensasse assim. É tudo. Começa com a possibilidade de quem Deus é e quem eu sou perante Ele. E da decisão de eu não viver e Ele viver em mim. E as minhas decisões serem pela fé. Amém?